Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Calçada, sou professor de Química e estou aqui para te ajudar a aprender Química sem decoreba. Mas antes de a gente continuar, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações para você ficar por dentro das novidades e isso ajuda, ao canal ir para frente, tá bom? Vamos aprender o que é carga formal sem decoreba. Muito bem, turma. Para aprender carga formal, você vai precisar uma tabela periódica do seu lado e conhecer um pouquinho sobre estruturas de Lewis. Se você tem dificuldade com a estrutura de Lewis, procura aqui no canal que você vai encontrar dois vídeos bem bacanas sobre estruturas de Lewis para você poder fazer isso aqui direitinho, tá certo? Olha só, primeiro passo, vamos supor um elemento da família 6A. Ele tem 6 elétrons ao seu redor, camada de valência. Depois que a gente separa os elétrons da forma certa, tá? E eu vou te ensinar como separar os elétrons da forma certa. Você pode ter uma situação assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ficou com um elétron a mais, então ele fica com uma carga menos 1. Lembra que elétron tem carga menos 1. Ah, toda vez que eu fizer E menos, é o elétron, tá bom? Se você tiver 1, 2, 3, 4, lembre-se, depois de separar os elétrons da forma certa, ele ficou com 2 elétrons a menos, então ele fica com uma carga mais 2. Então o primeiro passo é você conseguir dizer se ele fica com elétrons a mais ou se fica com elétrons a menos, tá? Gente, na descrição do vídeo tem um e-book para você baixar com tudo isso aqui, assim vocês não precisam ficar copiando e vocês podem prestar atenção, legal? Olha só. Um cara da família 5A tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Se ele ficar assim, ó, então 5 elétrons da camada de valência. Se ele ficar dessa forma, depois que eu separo os elétrons, lembre-se da forma certa, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou com 3 elétrons a mais. Então uma carga menos 3. Se ele ficar assim, ó, 1, 2, 3, ele ficou com 2 elétrons a menos do que ele tinha lá. Então ele fica com uma carga mais 2. Então, o primeiro passo é você separar os elétrons da forma certa. Uma vez separados os elétrons da forma certa, você vai então conseguir atribuir a carga formal ou até o NOx, se você precisar. Vamos ver como é que a gente faz isso? Então, olha só, eu coloquei aqui para vocês a definição de NOx e de carga formal, tá? O NOx e a carga formal são cargas reais ou imaginárias. Qual a diferença entre elas? Um é quando eu exagero o caráter iônico da ligação química e o outro é quando eu exagero o caráter covalente da ligação química. Vamos fazer isso junto comigo. Eu vou precisar que você conheça a série de eletronegatividade. Eu pus uma série simplificada aqui para você. Então, para exagerar o caráter iônico da ligação, a gente olha para a eletronegatividade. Quem é mais eletronegativo? Oxigênio ou carbono? O oxigênio está mais lá para o lado esquerdo, é o mais eletronegativo. Então nós separamos os elétrons pela diferença de eletronegatividade assim, ó. O oxigênio é mais eletronegativo, fica com os elétrons. O oxigênio é mais eletronegativo, fica com os elétrons. Agora que eu separei os elétrons da forma certa, separei por diferença de eletronegatividade, e sempre que você fizer isso, você vai encontrar NOx, eu vou contar quantos elétrons tem. Lembrando, o oxigênio é da família 6. Conta comigo, lembra que cada tracinho são 2. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se ele é da família 6 e ele está com 8, ele está com 2 elétrons a mais. Então ele está com um NOx menos 2. Esse oxigênio é igual a menos 2. O carbono, por outro lado, ele é da família 4. Só que o oxigênio levou os 4 elétrons dele, não sobrou nenhum. Então ele está com um NOx mais 4. Isso que você achou aqui foi NOx. Tudo bem? Agora eu vou fazer carga formal. Carga formal eu vou fazer com uma cor diferente, tá? Eu vou ignorar a eletronegatividade e olha só, eu vou separar os elétrons exagerando na covalência. Então eu não separo mais por diferença de eletronegatividade. Repara só, 1, 2. Conta quantos tem.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Não ficou nem com elétrons a mais e nem com elétrons a menos. Então, a carga formal aqui é 0, aqui também é 0 e aqui também é 0. Olha o carbono, 1, 2, 3, 4. Não ficou nem com elétrons a mais e nem com elétrons a menos. Então, o que nós encontramos aqui foi a carga formal. Vamos ver mais alguns exemplos para você ficar craque nisso. Então, olha só, monóxido de carbono. Vamos fazer primeiro a NOx, tá? Como é que faz NOx? Separamos por diferença de eletronegatividade. Lembre-se, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, então os elétrons para o lado do oxigênio. Lembrando, as estruturas de Lewis já estão prontas, eu preciso que você saiba fazer estrutura de Lewis, tá? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada tracinho conta 2, então 2, 4, 6 mais 2, 8. Oxigênio família, deixa eu arrumar minha mãozinha aqui, peraí, 6. Ele está com 2 elétrons a mais. 2 elétrons a mais são duas cargas negativas, então o NOx fica menos 2. E o carbono, lembre-se que a soma do NOx é 0. Família 4, tem só 2 elétrons depois que eu separei da forma certa, tá? Vai ser mais 2. Isso que nós encontramos foi o NOx. Lembrando, gente, que para você achar NOx ou carga formal, precisa saber separar da forma certa. Como que eu acho NOx? Separo por diferença de eletronegatividade. E como é que eu acho carga formal? Ignore a eletronegatividade. Vamos nessa? Ó, sem olhar para a eletronegatividade. Separe de forma igualitária, eu gosto de dizer assim. 1, 2, 3, 4, 5. O oxigênio família 6. Tem 5 elétrons depois que eu separei. Está com um elétron a menos, então ele vai ficar com uma carga formal mais 1. E o carbono com uma carga formal menos 1. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Família 4, um elétron a mais, tá? Uma carga formal, né, menos 1. Então, isso que nós encontramos foi a carga formal, tá certo? Observe que as estruturas de Lewis estão com os octetos completos. Monóxido de carbono é uma molécula importante que você precisa conhecer. Vamos ver mais um exemplo, né? Primeiro, NOx. Separamos os elétrons por diferença de eletronegatividade. O oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre. Então, conta os elétrons comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Família 6 com 8 elétrons, 2 elétrons a mais, menos 2. Olha esse oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 2. O enxofre ficou só com esses 2 elétrons aqui em cima. Então, o cara da família 6, que ficou com 4 elétrons a menos, só sobraram 2, fica com uma carga mais 4. Lembrando que isso você separou por diferença de eletronegatividade. Então, o que você encontrou? NOx. Vamos fazer carga formal? Bora lá. Ó. Separe ignorando a eletronegatividade, de forma igualitária. 1, 2, 3, 4, 5, 6, carga formal 0. Não tem nem elétron a mais, nem elétron a menos. 1, 2, 3, 4, 5. Família 6 com um elétron a menos, mais 1. E aqui o oxigênio, se você contar, está com 7 elétrons. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma carga formal menos 1. Esse é o motivo pelo qual você vai encontrar em questões do Enem, em outras questões de alguns vestibulares, o oxigênio, quando tem uma ligação só, uma carga menos 1 colocada nele. Ou o enxofre, quando está assim com 3 ligações, com uma carga mais 1. Tá certo? Existem outras formas de você calcular, né, carga formal e NOx. A carga formal pela fórmula, mas ela é muito trabalhosa. NOx tem até uma regrinha prática. Vamos ver como é que faz o NOx com regrinha prática e vou te mostrar uma maneira de você obter estruturas com cargas formais menores. Olha só, o NOx pode ser calculado com uma regra prática que você tem que ter decoradas regrinhas, né? Dessa maneira que eu te ensinei, se você souber a estrutura de Lewis, você não precisa de regrinhas decoradas, mas elas podem ser muito úteis. Oxigênio, quem decorou a regrinha, ele vale menos 2. 2 vezes menos 2 é menos 4. Turma, que número que somado ao menos 4 vai dar 0 aqui nessa linha de baixo? Mais 4. Como a fórmula só tem um enxofre, 1 vezes quanto que é mais 4? Mais 4. E aqui nós encontramos o NOx. Tá
certo? Nessa linha de cima está o NOx. A carga formal, né, a gente aprendeu a fazer na tela anterior, né, antes de eu colocar esse slide aqui para vocês. Agora, repare só, essa é uma estrutura de Lewis para o SO2. Eu estou mostrando aqui uma estrutura de Lewis em que o enxofre aparece com octeto expandido. Ah, o que é isso de octeto expandido? É quando ele está com mais do que 8 elétrons ao seu redor. Se você olhar aqui, ó, ele tem 8 oxigênio, 2, 4, 6, 8. O enxofre tem 8, 2, 4, 6, 8. E o oxigênio tem 8, 2, 4, 6, 8, certo? Nessa situação, olha o enxofre aqui no meio, 2, 4, 6, 8, 10. O enxofre está com 10 elétrons. Átomos como enxofre, fósforo, cloro, átomos do terceiro período, a terceira linha da tabela para baixo, podem ficar com octetos expandidos, tá certo? E veja que interessante, isso diminui as cargas formais. Eu já deixei separado só para a gente contar agora. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, carga formal 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, carga formal 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, carga formal 0. Tá certo? Então, quando você expande o octeto, você obtém estruturas com cargas formais menores. Vamos ver mais um exemplo? Veja só o exemplo do ácido sulfúrico, agora só carga formal, tá certo? Eu já deixei as estruturas de Lewis prontas, a gente separa os elétrons de forma igualitária. Eu vou fazer isso nas duas estruturas simultaneamente, ó. E agora faça como um exercício. Dá um pause em mim aí e tenta fazer você a carga formal antes de eu te mostrar. Tá certo? Muito bem. Já voltou? Vamos lá, vamos ver se você acertou. Ó, nessa estrutura em que o enxofre se encontra com o octeto expandido, todos os átomos estão com cargas formais 0. Por quê? Porque eles têm o elétron de valência, a quantidade de elétrons de valência, não tem elétrons nem a mais nem a menos. Lembrando mais uma vez que para carga formal você tem que separar os elétrons de forma igualitária. Olha só esse, carga formal 0, carga formal 0, carga formal 0 e carga formal 0. Só que esse oxigênio, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele está com uma carga formal menos 1, esse de baixo também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o enxofre, 1, 2, 3, 4 elétrons. Esse enxofre está com uma carga formal mais 2. Um lembrete, tanto em NOx quanto em carga formal, a soma, né, tem que ser sempre 0 ou a soma tem que ser a carga da espécie química. Como eu só usei moléculas nos exemplos, a soma sempre deu 0. Uma dica importante, né? Para obter a menor carga formal, quando possível, a gente usa, né, o octeto expandido. Para que serve NOx? O NOx ele serve para que você consiga decidir se uma reação é de óxido-redução, se vai ganhar, se vai perder elétrons. E para que serve a carga formal? Para você escolher a melhor estrutura. Então, essa estrutura com cargas formais menores é a melhor estrutura para o ácido sulfúrico. É para isso que serve a carga formal, para a gente escolher qual é a melhor estrutura. Então, se pedirem para vocês escolherem entre as duas estruturas qual que é a melhor, a estrutura que tiver menos cargas formais é a melhor. Se você voltar nesse vídeo e olhar os exemplos que eu dei para vocês, as estruturas em que você encontrava as cargas formais menores, quando isso era possível, são as melhores estruturas de cada molécula, tá certo? Agora é só treinar em exercícios. Na descrição eu vou deixar, né, um e-bookzinho para vocês e tem mais alguns exemplos para você treinar NOx e carga formal, todos com resolução e resposta, tá bom? Espero que você tenha gostado, até a próxima!